Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. Esta terça-feira tivemos pouca volatilidade, o índice Bovespa repetiu o comportamento do pregão de ontem e fechou apenas com uma leve alta de 0,17% aos 96.353 pontos. Hoje, o último dia do mês, ele fecha abril com uma leve alta também, 0,98% apenas. E nos gráficos, como a gente vai ver logo mais, tanto no gráfico de curto prazo como de longo prazo, ele fechou respeitando as suas respectivas resistências, mas ainda deixando uma sinalização positiva que em maio essas resistências possam ser quebradas e o Ibovespa atingir objetivos mais altos, como a gente vai ver logo mais. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones teve alta de 0,15%, o S&P 0,10% para cima e o Nasdaq recuou um pouco, ele que trabalha em região de máxima histórica, fechou em queda de 0,81%. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques de hoje. Vamos começar mostrando este gráfico para o médio prazo, o gráfico do índice Bovespa numa escala mensal, já que hoje foi o último dia do mês. Não teve o fechamento acima dos 97.400, como seria o ideal, já que o Ibovespa nunca fechou o mês acima desse patamar, e isso traria uma percepção que o mês de maio poderia ser um mês de rally. De toda forma, mesmo fechando um pouco abaixo, a gente tem aqui uma estrutura ainda positiva, vários candles de dúvida nessa região. Se ele abrir maio acima dos 97.400, a nossa projeção mais longa para o Ibovespa, depois do rompimento deste grande triângulo, ainda seria na região dos 113 mil pontos. Olhando para o curto prazo, o gráfico em escala diária, por aqui o índice Bovespa segue com uma formação de alta, depois do rompimento desse pequeno triângulo, ele vai forçando a resistência dos 96.700, nível que precisaria ser rompido para ele tentar os próximos objetivos. 98,5, depois 100 mil pontos, que é a atual máxima histórica, e por fim, essa estrutura menor projetaria o Ibov lá próximo aos 102.500 pontos. Do lado inferior, o índice teria espaço para uma queda até os 94.200, completando um pullback até esse triângulo, sem prejuízo à formação positiva. Passamos para o Dow Jones, por aqui sem alterações, ele segue lateralizado, contido pelo suporte marcado aos 26.250 e a resistência nos 26.600, ele fechou hoje aos 26.592 pontos. Na quebra da resistência, próximo objetivo seria a sua máxima histórica de outubro do ano passado, nos 26.950, e depois o Dow passaria a olhar para um objetivo mais longo, projetado aos 27.700 pontos. O dólar teve um dia de queda, fechou a 3,92, caso ele perca a mínima de hoje, que foi 3,91, pode acelerar o movimento até a reta de suporte que passa lá embaixo, nos 3,84. Por aqui uma formação de topo, após o ativo ter atingido o teto da congestão triangular, que agora oferece resistência nos 3,98. A Vale vai retornando em direção ao apoio nos 49,58, fechou a 50,10. Esse é o ponto que, se perdido, poderia motivar queda. Aí o ativo poderia olhar para os 48,67 ou mais embaixo, na região dos 47,98. Ganharia força na compra, vindo acima de 50,80 e principalmente rompendo a reta de resistência traçada a partir do seu topo histórico, que passa hoje aqui na região dos 52,94. Nesse caso, ela teria um gap antigo para fechar aos 54,26. Passamos para a Petro, que também teve um dia de realização de lucros, vai se aproximando do apoio nos 26,92, fechou o dia 27,11. A Petro segue lateralizada, ela precisaria romper os 27,90, depois retornar para dentro do canal de alta que ela tinha perdido na linha dos 29,16, e aí sim o ativo passaria a olhar para o nosso objetivo mais longo lá nos 31,20. Já a Itaú reagiu depois da queda de ontem, vai testando a resistência dos 34,13, mais acima, os 34,74 seria o divisor para a tendência de alta. Se o ativo romper esse patamar, ele teria espaço para buscar os 36,70 e depois passaria a olhar para o seu topo histórico lá nos 38,02. A Ambev segue com uma formação de alta, um W que pode ser fechado na linha dos 18,83, ela fechou hoje a 18,47. Se conseguir quebrar a linha dos 18,83, ela teria uma busca mais longa nos 19,89. Já do lado de correções, o suporte ficou nos 17,77. Passamos para a CSN, por aqui o ativo vai se segurando no apoio nos 14,47, fechou um pouco acima, 14,54, deixou um doji nessa região que pode motivar uma reação e vindo acima de 15,06, ela passaria a olhar de novo lá para a resistência nos 16,27. No campo negativo, perdendo os 14,47, seguiria em queda até 13,75. Banco do Brasil ensaia a quebra da resistência nos 49,40, fechou um pouco acima, 49,68. Caso confirme esse movimento, passaria a olhar para a reta de resistência traçada a partir do seu topo histórico, principal resistência de curto prazo na linha dos 53,65. Do lado inferior, o ativo tem suporte aos 47,86. Lojas Americanas rompeu a resistência dos 15,56, fechou o dia 15,72. Por aqui, possível formação de fundo. E vindo acima de 15,98 teria amplo espaço para tentar o próximo nível lá nos 17,18.
Este é o gráfico da Oi. Por aqui o ativo precisaria romper a resistência dos 1,76, linha de tendência de baixa, que foi iniciada em maio do ano passado, para, neste caso, recuperar a força compradora e voltar a olhar para a região dos 1,94 e depois para 2,10. Caso contrário, vindo abaixo de 1,65, o ativo poderia recuar até 1,56. Agora vamos mostrar o gráfico da Estácio, por aqui uma formação de alta, após o rompimento do triângulo, o ativo completou um pullback até os 26,96 e fechou o dia 27,18. Vindo acima de R$ 28, ela ganharia força na compra e teria objetivos projetados em 28,91 e um outro mais longo na região dos 31,33. A Marisa também completou um pullback até o pequeno triângulo no 7,95, deixou um martelo nessa região de suporte, fechando o dia 8,05. Na alta, vindo acima de 8,32, ela teria uma formação em bandeira que a levaria inicialmente até 8,58. No último Fique de Olho, mostramos este gráfico da Cyrela, que havia rompido a resistência dos 16,68 e subia em formação em W. Hoje ela foi destaque de alta com mais de 3% para cima, vai se aproximando do primeiro objetivo nos 17,83, mais acima ela fecharia a formação nos 18,27. Atenção para este gráfico da Guararapes, o ativo com mais de 5% de alta hoje rompeu a resistência do canal de baixa na região dos 139,30, ponto de suporte agora no caso de um pullback, e agora pode tentar os objetivos em 148,31, 151,95 e depois passaria a olhar para a reta traçada a partir do topo que projeta lá nos 155,58. Bom pessoal, eu fico por aqui, esses eram os gráficos que eu tinha para mostrar para vocês, lembrando que amanhã não haverá pregão por conta do feriado. Vejo vocês então na quinta-feira, uma ótima noite a todos.